hoje é: o Deus de muitos evangélicos não é o Deus do Evangelho. Vamos ler, Salmo capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Essa figura aqui do até quando é: até quando o Senhor permanecerá me punindo por conta de meus pecados? Senhor, alivia o meu fardo, eu estou sofrendo há muito tempo e eu não aguento mais, tem misericórdia de mim. É isso que ele está fazendo aqui. Verso 4, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? E com isso ele está retratando que o tipo de sofrimento que ele está passando é um daqueles que ele está correndo o risco de morrer. É isso que ele está dizendo. Verso 6. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa e enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente, eles se retirarão de vergonha. O livro de Salmos, os Salmos, eles são muito mais do que poesias. De homens que estão expressando a sua angústia, o seu desconforto, diante das circunstâncias adversas da vida. Os Salmos são, antes de tudo, uma descrição de quem Deus é. Quem Deus é. Como vocês sempre sabem, e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não vi Deus. Deus nunca falou comigo. Nunca. Deus não desceu lá na minha casa e falou: Rodrigo, eu sou assim, assim e assim. Isso nunca aconteceu. A minha percepção sobre quem Deus é, só pode acontecer, a minha percepção sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre qualquer pessoa, só pode se dar por meio de dois caminhos. Ou eu conheço essa pessoa, eu mesmo, ou então eu conheço essa pessoa através de alguém que a conhece, de uma testemunha. Então, no meu caso, eu conheço a Deus por meio do testemunho dos profetas e apóstolos. Ou seja, eu conheço a Deus através dessa descrição aqui. Porque os profetas e os apóstolos, eles viram Deus. Paulo diz isso aos Gálatas. Olha, o que eu sei, eu não aprendi de homem algum, mas Deus se revelou a mim. Portanto, a minha percepção sobre quem Deus é, ela vem de Deus. Estava lendo aí a biografia do Matthew Perry, que faleceu recentemente, e ele disse assim, olha, Deus para mim, e aí ele deu uma definição. Deus para mim é assim. Mas da onde? Com base em quê? Com base em quê você diz que Deus é assim ou de outro jeito? Você viu Deus? Deus falou com você? É uma coisa completamente irracional e louca o que as pessoas fazem ali na esquina. Porque todo mundo tem uma definição sobre quem Deus é. Via de regra, como o cara lá do Friends, é o seguinte, não, porque... E ele fez tudo errado a vida toda, mas não interessa, mas ele crê. Mas tem um Deus que ele é bom, isso significa que tudo vai acabar bem. Nem sempre. Não, de forma alguma. Com aqueles que vivem longe dele, não vai acabar bem. Não vai mesmo. Para aqueles que não creem e não se arrependem, não vai acabar bem. Mas as pessoas, elas inventam o Deus. Porque você pergunta para esse cara, aí, Deus é assim para você? De onde você tirou essa ideia? Você falou com ele? Ele falou com você? Ele disse, eu sou assim. Eu sou assim. Você pode viver uma vida, mata todo mundo, e não se arrepende dos seus pecados, e continua assim, e mesmo assim, no final, vai dar tudo certo. Você tirou isso da onde? Você falou comigo? Você falou com Deus? Não. Então, é uma loucura total. Se eu descrevesse para vocês alguém, e você me perguntasse, mas como é que você sabe que ele é assim? Você ouviu? Se você me perguntasse, e aí se eu tinha visto essa pessoa, eu diria, não, nunca ouvi. Mas você conhece alguém que viu essa pessoa que você está descrevendo aqui? E aí eu dissesse também não. Você diria que eu sou louco. Se eu dissesse assim, São Paulo tem uma praia linda, São Paulo capital tem uma praia linda. E imagine que não há mídia, não há nada, eu moro no meio do mato, e eu falo para vocês, olha, São Paulo tem uma praia linda. E aí você pergunta, tem praia lá? Tem. E aí você me pergunta, você foi lá? Nunca. Você conhece alguém que foi lá? Também não. Então, de onde você tirou a ideia que São Paulo tem praia? São Paulo capital? Sei lá, eu acho. Isso seria um atestado de loucura.
Mas é exatamente assim que as pessoas lá fora fazem. Elas dão a definição de Deus a partir do coração delas. Elas dão alguma definição que, de alguma maneira, equilibre a vida delas, façam com que elas se sintam bem. É uma loucura total. Portanto, a minha maneira de interpretar, de dizer quem Deus é, ela vem desses homens que viram, que falaram com ele. Moisés, Deus falou com ele. Paulo, Deus falou com ele. E tudo isso tem a chancela da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e o testemunho dos apóstolos que morreram por isso, por alegarem. Nós o vimos, nós falamos com ele, nós andamos ao seu lado durante 3 anos e nós o vimos morto na sexta e ressurreto no domingo. Essa é a minha percepção de Deus. A minha percepção de Deus vem a partir do testemunho desses homens. Portanto, como esses homens descrevem Deus? Como? Eles descrevem um Deus que é bom. E o que significa dizer isso? Que justamente porque Deus é bom, ele odeia o que é mal. Eu sei, isso não é a percepção do homem médio que está lá fora. Eu sei, essa não é a percepção de quase todas as igrejas evangélicas. Mas essa é a percepção que Davi está dando aqui. E que todos os profetas e apóstolos deram. Que Deus é bom e ele odeia com todo o ser dele o que é mal. Inclusive na minha e na sua vida, porque aqui é Davi. E Davi está descrevendo a punição de Deus por conta de seu pecado. Calvino explica assim: ao ser afligido pela mão de Deus, Davi reconhece que provocara a ira divina com seus pecados. Calvino está interpretando assim e eu concordo com ele. É isso mesmo. Davi está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, o sofrimento é muito grande, eu estou a ponto de morrer. Por isso ele usa o argumento: Senhor, lá no sepulcro ninguém vai te louvar. Por isso, Senhor, não me deixe morrer, mas eu estou quase morrendo. Os meus inimigos estão me cercando. Senhor, me livra. Me livra. Ou seja, Deus ama tanto o que é bom, que está esmagando Davi, que é o seu servo, que é o homem segundo o coração de Deus. Essa é a percepção que eu tenho sobre quem Deus é. Mais uma vez, Deus não falou comigo, mas Deus falou com Davi. Deus falou com Moisés. Deus falou com Pedro. Deus falou com Paulo. E é assim que eles descrevem a Deus. Deus se ira com o que é mal. Eu sei, é um atributo, uma característica de Deus que é completamente ignorada. Ignorada na maioria das igrejas evangélicas. E, obviamente, porque não conhecem a Deus plenamente, porque distorcem o que a Bíblia diz, ou melhor, ignoram mesmo. Eles ignoram completamente essas porções. Ignoram por completo. Com isso, eles possuem uma percepção incorreta de Deus e, obviamente, também têm uma vida incorreta. Vamos lá. A santa ira de Deus é uma resposta justa à maldade humana. Davi identifica que a calamidade que veio sobre ele tem a ver com Deus. Não foi um acidente. Aquela circunstância que ele descreve como: eu não aguento mais, está pesado demais. Senhor, alivia, até quando eu vou sofrer isso? Ele identifica que aquilo era a santa e justa resposta de Deus em relação aos pecados dele. E nós vemos isso, Deus punindo os pecados do povo, Deus punindo os pecados de Israel, inúmeras vezes. Inúmeras e inúmeras vezes. Por exemplo, Deus envia fome no reino de Acabe. Durante 3 anos, Elias abriu a sua boca e disse: olha, durante 3 anos não haverá comida aqui. Ou melhor, haverá chuva, não haverá chuva, o que desencadeava uma fome. Gente morrendo por todos os lados. Crianças morreram. E o texto é claro em afirmar que aquilo se deu como justa resposta de Deus à maldade de Acabe e de Israel. A gente lê, por exemplo, a história da Babilônia vindo e destruindo por completo Israel. Mulheres foram violadas, crianças foram trituradas, homens foram empalados, decapitados, torturados, a lavoura foi queimada, o templo foi destruído. E tudo isso Deus diz assim: eu estou fazendo. Eu estou usando o meu servo Nabucodonosor. A gente lê, por exemplo, em Lamentações, o livro de Lamentações é Jeremias descrevendo o que aconteceu depois que a Babilônia veio. E aqui a gente tem, por exemplo, aí uma descrição. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas, as crianças, caem pelas ruas como se estivessem perdidas e morrem aos poucos nos braços das mães. Todo mundo está indignado e com razão em face da maldade perpetrada pelo Hamas. É que você não tem imagens do que aconteceu lá.
Mas ele está descrevendo isso aqui, ó. Crianças morrendo de fome, crianças morrendo no colo da mãe. Aqueles caras não poupavam ninguém, eles matavam tudo que viam pela frente. E Deus está dizendo que foi ele. Que ele apenas usou Nabucodonosor para acabar com tudo, para perpetrar aquela chacina. É Deus dizendo isso. Jeremias 13, ele diz assim: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Inclusive esta que eu acabei de citar aqui. Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Ó, mais uma vez, né? Os ímpios, como que eles descrevem Deus? Todo mundo crê em Deus. A parcela de ateus sempre foi mínima. A partir do iluminismo isso aumenta um pouco mais, mas sempre foi muito mínima, muito pequena. Afinal de contas, ninguém quer, num mundo pesadíssimo como este, sair aí, num mundo em que você sabe, você pode sair ali e um cara pode atropelar você, acabar com a sua vida, pode levar o seu filho embora. Num mundo perigoso como esse, incerto como esse, ninguém quer sair por aí como um zorro, um cavaleiro solitário. As pessoas querem Deus para que Deus equilibre a vida deles, para que Deus, de alguma maneira, traga explicação aos seus sofrimentos, às desgraças que eles passaram. Olha, com Deus sempre tem um propósito, sempre tem um significado. Sem Deus não significa nada, significa apenas infortúnio, sofrimento, angústia, falta de propósito, caos e azar. É só isso. Isso não consola ninguém. Então as pessoas, elas inventam Deus. Ah, o meu Deus é assim, assim, assado. O meu Deus é um Deus que ele não condena ninguém e por aí vai. Mas isso não tem a ver com a descrição que a gente vê aqui. Ora, esses dias eu vi alguém dizendo assim, né? É, que Deus é o seu, hein? É um Deus que se você não amá-lo, ele te envia para o inferno. É que amar a Deus é uma dádiva, porque Deus ele é perfeito. Ele é a própria vida, não é apenas que ele dá a vida, ele é a vida. É como se Deus... Por que Deus pode divulgar o próprio nome e nós não? Quando nós divulgamos o nosso nome, estamos pecando. Quando Deus divulga, é uma bênção. Seria mais ou menos assim. Pense que eu sou uma doença. Divulgar a mim seria espalhar uma praga, um vírus. Mas pense que você tem um remédio, que ele cura tudo nos homens. Angústia, falta de propósito, infelicidade. Não divulgar esse remédio seria um crime. Então, Deus é esse remédio. Ele é aquilo que a alma humana precisa. Ele, de fato, é aquele pelo qual nós vivemos, existimos e movemos, diz o apóstolo Paulo. É por isso que amá-lo é um privilégio. Servi-lo é um privilégio. Mas a verdade é que quando essas pessoas dizem coisas assim, o que eles estão dizendo é o seguinte: a gente quer um Deus corrupto. A gente quer um Deus assim. O cara mente, ele mata, ele rouba, ele engana, ele não se arrepende disso, e ele vive assim até o fim de seus dias, e no final, esse cara ainda vai para o céu. Isso é que é errado, não? Esse cara não se arrependeu, não reconheceu seus erros, não creu em Cristo Jesus. Onde estaria a justiça nisso? O que eles querem, então, é um Deus corrupto, que está ali sempre para dar apoio aos seus pecados. Então, esse Deus, de fato, não existe. Não existe. Isso é um absurdo. Agora, quando você tem essa percepção que a justiça de Deus, a ira de Deus é a justa retribuição de Deus aos nossos pecados, as coisas mudam. Mudam e mudam muito. Mudam demais. Primeiro que você já entende que toda desgraça humana tem a ver com os nossos pecados, com as nossas maldades. Quando você entende isso, os sofrimentos que a gente passa, as dificuldades que a gente enfrenta, nós rapidamente não perguntamos por quê. Porque nós sabemos, pela multidão de nossos pecados, essas maldades sobrevieram a nós. Como, por exemplo, um dia você vai perder o seu pai. Isso tem a ver com o pecado. Não porque você pecou um pecado em específico que tirou o seu pai. Isso pode acontecer também. Mas isso se dá porque nós pecamos. Se nós não tivéssemos pecado, ninguém morreria. A saudade, esse sentimento que a gente tem mesmo quando as pessoas estão vivas, mas elas estão distantes de nós. A própria ideia de separação, ela é uma ideia que tem tudo a ver com a ideia de pecado. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou do próximo. Então, tudo isso tem a ver com o pecado humano. Tem a ver com a justa punição de Deus em relação aos pecados humanos. Como Paulo fala, que a ira de Deus se revela do céu contra a maldade humana. Todos nós hoje
estamos sofrendo por conta de nossos pecados. Tem dia que é frio demais, tem dia que é calor demais. Calor demais, tem gente que fica com dor de cabeça, fica cansado. Às vezes, não se o cara está lá ainda com quente demais, aí ele não tem nenhum ventilador, o cara não consegue dormir direito, já acorda estressado, quer dizer, nem acorda direito, que não dorme direito. Então, tudo isso tem a ver com os nossos pecados. E isso tudo, diz Deus, é a justa retribuição em relação ao pecado humano. A natureza, ela não era assim. A água, ela não afogava, o ferro não feria, o fogo não queimava. A temperatura era perfeita. Tudo era perfeito na natureza. Tudo era. Ninguém tinha, por exemplo, lá um escorpião que foi lá e picou o cara morre. Não, isso não existia. Então, todos esses sofrimentos que nós vemos no dia a dia têm a ver com os nossos pecados. Tudo isso é a justa retribuição de Deus em relação à nossa maldade. E como que nós, cristãos, lidamos com tudo isso? Com o fato de que a cada dia a gente fica mais feio. E não tem jeito. É impressionante. Com dinheiro, muita gente aguenta aí viver um pouco mais, né? Um pouco mais aí belo. Isso que eu falo, ser feio desde sempre é uma dádiva, porque você nunca tem essa crise de um dia, nossa, estou ficando feio. Entendeu? Você sempre foi. Sempre foi. Então, é uma dádiva. Você não tem essa crise. Porque um dia eu fiquei lá vendo, né? Filha, uma artista falando isso. Perguntaram para ela, você tem crise? Tem crise, né? Com a velhice e tal. Eu fiquei, mas por quê? Crise do quê? Aí eu entendi. Falei, porque ela foi bonita um dia e deixou de ser. Eu falei, eu fui feia a vida inteira, não vou ter crise nunca. Que dia? Que dia que a gente vai ter crise? É uma dádiva. É quase uma bênção. Mas tudo isso também tem a ver com os nossos pecados. Tudo isso, a nossa fraqueza física. Tudo isso tem a ver com os nossos pecados. E como que um mundo que não conhece esse Deus, que pune os homens e tem que punir, como os homens veem a Deus? Eles estão sempre reclamando. Estão sempre achando que Deus não deu coisas boas para eles. Eles estão sempre achando, está quente demais. Nossa, mas está frio demais. Nossa, mas eu não tenho dinheiro bastante. Mas eu não moro na casa que eu merecia. Agora, se eles entendem, nós somos pecadores, nós somos maldosos. Nós somos malignos. O que cabe a nós é clamar a Deus. Deus, tem misericórdia, eu não estou aguentando, me ajude. Mas ele suplica, ele não intima a Deus. Davi não está aqui dizendo, ei, o que é isso? O que o senhor pensa que é? Não, ele não faz isso. Ele se humilha, ele chora, ele suplica, ele pede ajuda, ele pede que Deus seja compassivo com ele. Essa é a perspectiva de Davi. E está aqui, sem sombra de dúvida, a chave da felicidade. Sem sombra de dúvida. Sempre que você acha que Deus está devendo alguma coisa para você, sempre que você acha que você merecia mais, aí jaz a infelicidade. Como diz Paulo em Filipenses, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tenho experiência de escassez quanto de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto você não tem essa percepção de que Deus se ira, com razão, e não tem nada a ver com a ira humana, que é descontrole, que é ódio, não tem nada a ver. É uma ira baseada na bondade, no fato de que Deus é bom e Ele odeia as coisas más. Odeia as coisas más. A justiça divina é baseada nisso. É baseado no caráter de Deus, no quanto Deus vê o mal e Deus pune o mal, e está punindo o mal. Inclusive em mim e você, como Ele está fazendo aqui com Davi. Isso é fundamental, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas os crentes não acham que Deus não vai ser tão severo com a gente assim. Pelo amor de Deus, Ele foi com Davi, não será comigo com você? Mas é claro que Ele é. É claro que Ele nos disciplina. É claro que Ele nos disciplina. E Hebreus ainda declara, se vocês estão sem disciplina, é porque vocês não são filhos. Vocês são bastardos. Os filhos, justamente porque Deus ama, Deus disciplina os seus filhos, Deus corrige os seus filhos. Mas se você não tem essa percepção de pecado e de que Deus é justo, você está sempre a achar que você não tem tudo o que você merecia. A punição não foi dura, foi na proporção correta. Na proporção correta. Ora, é impressionante como que, quando a gente lê textos como este, em que Davi é o homem segundo o coração de Deus, Deus está o esmagando, a ponto de ele dizer, Senhor, eu estou quase morrendo. A ponto de ele falar, Senhor, os meus ossos. Até o corpo dele estava sofrendo pela circunstância em que ele se encontrava. Ele diz, olha, eu
ele estava chorando tanto que ele diz assim, a figura que ele usa para retratar a angústia dele é: o meu colchão virou uma piscina. Todo dia eu choro tanto, que o meu colchão se tornou em uma piscina. Não é meu tema, mas como eu sempre estou falando disso, sempre está no meu coração isso. É impressionante como que na Bíblia os homens de Deus passaram por sofrimentos terríveis. Terríveis. E eles foram em Cristo. Como esse aqui, ó. Você ficou assim já? Nesse estado? De todo dia chorar tanto. É óbvio que não é literal, tá? Mas a figura que ele está usando é para dizer: eu chorei demais e é todo dia, a angústia é profunda. É profunda. É uma cachoeira que sai dos meus olhos. Crentes de hoje perdem um periquito. Entram no quarto e dizem: eu não tenho razão de viver, estou doente, não mexam comigo. É um negócio assombroso. É assombroso. Note esses homens. E inúmeras vezes que eles estão assim é por pecado. Outra coisa que não pode dizer hoje. Não pode dizer. Inúmeras vezes eles descrevem, Davi em outras vezes fala a mesma coisa. Os meus ossos estão enfermos. Eu choro noite e dia há anos por conta de meus pecados. Ah, mas é claro, Davi, né? É só Davi que pode chorar por conta de pecado. O Zé Ruela do crente ali da esquina, não. Quem é Davi, né? Comparado com o Zé Crentinho ali da esquina. Quem é Davi na fila do pão, rapaz? Davi sim, Davi chorou por pecado, mas eu e você? É ruim, hein? Nós não, porque a gente é Jó. Todo mundo é Jó. Todo mundo é Jó, todo mundo é maravilhoso. E até Jó, no final, ele se arrepende, lembra disso? É essa percepção de nossos pecados que nos leva a nos humilharmos e a nos aproximarmos de Deus. É justamente isso. Essa percepção de que a gente é falho, de que inúmeras vezes sofremos o que sofremos por conta de nossos pecados e precisamos buscar a Deus. Sabe para quê? Para entender: Senhor, o que eu tenho feito errado? O que há aqui no meu coração? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E me coloca no eixo. E é isso que as pessoas não querem fazer. É isso que os salmistas fazem o tempo todo. Eles não têm medo de ter um raio-x deles mesmos. Eles não têm medo de encarar, de falar: eu fiz mesmo. Eu fiz o que é mal. Só mais um exemplo da biografia do Matthew Perry, o ator de Friends. Ele, por conta de uso de drogas, estourou o cólon dele. Ele ficou lá internado por 5 meses. E ele conta na biografia dele o seguinte: ele não queria falar do assunto. Sabe por quê? Porque ele não queria ouvir que era a culpa dele, que ele estava acabando com a vida dele. Várias vezes, ele fala do seu vício em remédios legalizados. Ele não era viciado em heroína, mas em remédios legalizados. Ele fala de seus vícios em remédios legalizados e seus vícios em álcool. Várias vezes ele diz assim, porque eu sou doente. Porque eu sou doente. É assim que os homens têm feito. Tanto em relação à doença, não, mas eu fiz isso, mas não era a minha intenção. Os homens ficam o tempo todo fugindo, se escondendo. Eles têm medo de olhar no espelho e falar: eu sou um sem vergonha. Eu sou um canalha. Eu sou egoísta. Eu sou materialista. Eu amo dinheiro. É isso. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. E enquanto fazem isso, ficam fugindo de seus pecados, de reconhecer os seus pecados, eles estão sempre a achar que Deus está sendo muito cruel com eles. Estão sempre a achar isso. Que Deus está sendo muito cruel, que Deus é muito bravo. Mas quando tem essa percepção de pecado, tudo muda. E aí eles fazem o que Davi está fazendo aqui. Clama por misericórdia. E esse é o meu segundo e último ponto. Clama por misericórdia. Ele está clamando aqui o tempo todo. Ele diz: Senhor, até quando? Tem misericórdia de mim, me ajude, me guie. E aí ele diz assim, verso 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a maldade, porque o Senhor ouviu a minha voz. Ele me ouviu. Verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O que é súplica? O que é súplica? Veja, Davi não é alguém que está apontando o dedo na cara de Deus e dizendo: ai de ti, de não me abençoar, hein?
Súplica sabe o mendigo? Sabe o mendigo que ele não tem nada a oferecer, que ele se humilha, que ele chega e diz, por favor, me ajude de alguma maneira. Essa é a melhor figura para retratar o que é uma súplica. A súplica é a oração de alguém que sabe que não tem nada para oferecer a Deus, que é digno de sofrer todos os tipos de sofrimentos, mas ele ali, como um moribundo, ele fala, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu mereço que esse sofrimento se prolongue, eu sei disso. E o Senhor é justo se assim o fizer. Mas eu estou aqui suplicando, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. 3 vezes aqui ele diz, Deus me escutou. 3 vezes. 3 vezes aqui no Salmo ele diz, Deus escutou a minha oração. E isso é que é espetacular. Você vê no mesmo Salmo, o Deus irado contra a maldade, Deus punindo de maneira pesada, e ao mesmo tempo, um Deus gracioso. Um Deus que ouve o pecador. O pior dos pecadores. Um Deus que se inclina para ouvir aqueles que se inclinam. Quando você está de pé, batendo no peito, ali, cabeça erguida, aí você tem um Deus distante. Aí quando você se inclina, aí Deus se inclina para você também, como diz o salmista. Que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. O quebrantado é este, que sabe que é digno e merecedor de todos os sofrimentos que Deus enviar a ele. Esse é o verdadeiro cristão. Este é o homem quebrantado. Mas que no meio de tudo isso, ele não vem tentar dar uma emparedada em Deus. Mas ele vem e de joelhos diz, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, o meu sofrimento é longo, é pesado, mas eu creio que há um Deus misericordioso, Criador dos céus e da terra, Redentor daqueles que o buscam, misericordioso e propício aos humildes, porque Deus abate os arrogantes, mas Deus concede graça aos humildes. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê nele? Vamos ficar de pé?